Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um RH que Transforma. Hoje estamos com uma convidada super especial, a Isabel Branco, da TOTUS. E, Isabel, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente em mais um podcast. E estou ansioso para escutar um pouquinho sobre o que você pode compartilhar com a gente desse mundo do RH. Primeiro, eu queria saber um pouquinho aí sobre a sua história. Me conta como foi a trajetória da sua carreira, como você chegou até onde você está hoje. Legal. Obrigada, então agradeço o convite, é um prazer estar aqui batendo esse papo hoje com vocês, falando um pouquinho da minha história, né? Então eu brinco que eu não sou nascida e criada em RH, já é a minha terceira carreira. Então, eu fiz formação em tradução e interpretação e fui trabalhar na área, não gostei da solidão da área, e depois eu fui trabalhar em comunicação. Aí fiz todo o caminho de comunicação, até comunicação de negócios, até marketing estratégico. E aí, de marketing estratégico, eu comecei a me encantar com temas de liderança, com temas de educação, e aí foi quando eu tive minha decisão de migrar para o RH. Então, eu já sempre trabalhei em grandes empresas, então, Pricewaterhouse, Itaú, Banco Real, Santander, Sul América, Via Varejo, e agora, com muito orgulho, estou liderando o RH da TOTUS. Nossa, que legal, hein? E tenho certeza, você pode falar melhor, né? Mas acho que essa sua formação em comunicação, marketing, deve ajudar bastante no seu trabalho hoje como RH, né? Porque você lida com pessoas, você lida com processos. Então, isso hoje deve auxiliar bastante no dia a dia, né? Eu acho que comunicação ajuda para tudo, né? Eu sempre falo, tem algumas faculdades que elas são muito chave para você fazer alguns cursos. Então, administração é um para você aprender gestão, e comunicação é outro que, independente do que você for fazer na vida, te ajuda muito. Então, sempre me ajudou e ajuda o RH, no sentido de que o RH faz muita coisa, né? O RH tem muito projeto, o RH tem muito produto, e ter uma boa estratégia de comunicação é super importante, porque senão você está lá se matando de trabalhar, fazendo um monte de coisa legal, e isso não está chegando para o colaborador, né? Então, já é importante, só por essa coisa super simples era importante. Quando a gente entra na era do employer experience, a nossa dinâmica, né, de criar uma proposta de valor, a nossa dinâmica de enxergar o que o colaborador quer, de desenhar os produtos centrados no colaborador, aí já é uma dinâmica completamente parecida com marketing, né? Então, a evolução do RH acaba aproximando a gente da disciplina de marketing. Então, você consegue, se você estudou isso, trabalhou nisso, você já consegue fazer um deparo do que está acontecendo hoje nas novas tendências de RH. É um desenho com embasamento, né, Isabel? Eu acho que todo mundo, quando pensa no RH, associa automaticamente recrutamento, seleção, né, ou questões mais ligadas a departamento pessoal, etc., né? Só que esquecem que recursos humanos, né? A gente está falando de pessoas. Então, isso que você falou agora do desenho relacionado ao marketing, do employee experience, né, que está associado diretamente, né, com brand experience. Então, isso é fantástico, eu acho que é perfeito para a gente colocar aqui, né? E aí, falando então sobre essa questão do RH que você falou agora, né? Quais são os desafios e barreiras hoje que você acha que o RH possui? Bom, desafios todos, né? A gente está no meio de no meio de Já fazer parte do RH já é um Já desafio, né? é, não, já é. Sabe, vou contar uma coisa curiosa para você. Eu estou na TOTS há 2 anos e meio, né? E quando eu fui entrevistada, uma pergunta super interessante que o CEO fez para mim, ele falou assim: você não tem essa clássica em RH, né? Você viveu o negócio, você viveu o marketing, você viveu o RH. Me fala da diferença de um profissional que viveu o RH o tempo inteiro, na vida inteira, e uma profissional como você. Vende para mim qual é a diferença. E aí eu falei assim, a diferença não está aí. A diferença está na capacidade que a pessoa tenha vivido o que for, mas de se transformar. Porque tudo que está acontecendo no RH já há algum tempo, e a pandemia acelerou isso demais, é transformação.
Então, a gente fala que todo mundo tem que viver o lifelong learning, que você aprende para a vida inteira e tudo mais, mas o RH talvez seja uma das áreas que mais conviva com o clássico, que é o que você falou, a gente tem toda a parte de folha de pagamento, toda a parte de gestão de benefícios, tudo isso que tem que funcionar, e isso ainda tem que funcionar muito no olhar de processos que estão redondos, que funcionam, mas até quando a gente vai para recrutamento e seleção, que também é uma fábrica, digamos assim, aí ele já entra completamente no novo. As pessoas querem coisas diferentes, a forma de se comunicar, de encontrar o candidato é muito diferente, as empresas têm que ter proposta de valor, então já entra todo num lugar de uma transformação. E se a gente olhar esse movimento pós-pandemia, em que todo mundo aprendeu a trabalhar de uma forma completamente diferente, e agora está questionando, né, qual é o lugar do trabalho na minha vida, o que eu quero, qual o tanto de flexibilidade que eu quero, o que pesa mais, a qualidade de vida ou meu reconhecimento financeiro, né? Então, você pega nesse momento que essas transformações estão tão latentes, e eu acho que o desafio do RH é se especializar em se transformar. Né? É o tempo inteiro a gente desaprender e aprender de novo, e usar o que a gente já sabe e abrir mão de conceitos que não funcionam mais e pensar muito que a construção não é mais do RH. A construção é do RH com a sociedade, do RH com o candidato, do RH com o colaborador, do RH com a empresa como um todo, porque existem cada vez menos certezas nessa nossa dinâmica de gestão de pessoas. Então, cada vez mais a gente tem que perguntar, aprender junto, testar, errar, acertar, né? E ir nesse caminho de transformação constante. É perfeito, né? Parece até um marketing aqui, né, Isabel? Porque a gente está num podcast que chama RH que transforma. Então, você falou perfeito, é transformador realmente, né? E me chama muita atenção, porque a gente pensa no RH como hoje, né? Ele é de fato uma conexão com todas as áreas, né? Porque você hoje precisa saber o que está acontecendo na empresa para que você consiga ajudar todas as áreas, né? Então é quase que o coração da empresa é o RH, né? A gente vê muito por esse lado. E me chamou a atenção essa questão que você falou, né? De aprender, de reaprender. Não sei se é aí para todos que estão escutando também, né? Tem um pensador norte-americano, não sei se você conhece, Bel, é o Alvin Toffler. Não sei se Sim. você já ouviu falar. Eu usei as Então, palavras dele aqui, então você deu crédito, por exatamente. favor. É por isso que eu falei. Isso é muito legal. Então, essa frase que a Bel colocou aqui agora é uma parte de um pensamento que esse pensamento é redundante, mas vocês entenderam. Um pensamento do pensador norte-americano em que ele fala que o analfabeto do século XXI, né? Hoje a gente sabe que não é para a gente falar analfabeto, mas é não alfabetizado, né? Mas enfim, o analfabeto do século XXI vai ser aquele que não vai conseguir aprender, desaprender e reaprender, né? Então, eu acho que o RH, né? Eu acho que a sua posição é super importante para trazer esse ensinamento para toda a companhia, né? Então, as pessoas, elas o tempo todo elas estão em transformação, né? Que nem você falou. O tempo todo elas precisam reaprender. Se a gente fica estacionado, né, em relação a um processo, a uma forma, como você falou, de trabalho, né? Aí a gente não consegue avançar, né? Não consegue evoluir. Então, acho perfeita essa sua colocação. Você acha que tem alguma outra barreira na contratação hoje das pessoas? Há muitas, acho que muitas barreiras na contratação. Vão desde de barreiras que a gente discute muito, dos vieses inconscientes, né, quando a gente contrata as pessoas, e a gente viu vários casos de algoritmos que foram desenvolvidos para contratação, e os algoritmos repetiam esses vieses inconscientes, né? Então, vai desde coisas meio óbvias das pessoas quererem contratar pessoas iguais, né, a elas, e muitas vezes se não fizer de uma forma consciente, não consegue trazer a diversidade necessária para as empresas. Então,
a importância disso, do tema de diversidade, da gente levantar essas questões que, sim, temos vieses e precisamos trazê-los para a consciência para que a gente possa mudar esse cenário. Eu acho que é um dos grandes desafios da contratação. Um outro desafio eu acho que a expectativa do gestor de sempre querer um profissional que já entre performando, né, super performando, que já entre pronto como um assistente, como um menor aprendiz, né? Então, assim, essa coisa da expectativa que a gente tem versus a necessidade que a gente tem de desenvolver as pessoas é uma questão também muito importante. E aí, falando do lugar, né, de uma empresa de TI, o nível da competitividade. Então, uma competitividade muito, muito alta, que faz com que as pessoas recebam propostas constantemente, tenham ciclos muito curtos e acabem dificultando o aprendizado. Né? Então, a gente vê hoje cada vez mais comum pessoas com ciclo muito curtinho, mas assim, ciclos, o que eu chamo de ciclo curto é menos de um ano na empresa. Pessoas que ficam aquele famoso não deu nem tempo de tirar férias, né? Não deu, né? E aí, por que isso, né? Porque tem essa questão da competitividade, da luta pelas pessoas que já estão prontas. Então, também, para mim, esse é um terceiro desafio bem importante que a gente tem que lidar no dia a dia. Exato. E esse tema também que você levantou de diversidade hoje, né, está super em alta, né? Você vê que o RH está provocando cada vez mais isso, né, nos executivos, né, de tentar trazer esses times mais diversos, mas a gente vê também ainda uma barreira, né, eu acho que esse é o ponto, né? A barreira que você colocou, né, de existem executivos que eu quero trazer diversidade, mas ao mesmo tempo não precisa ser tão diferente assim, porque eu também preciso que seja este perfil, né? Então, eu acho que isso pode ser um grande desafio, né? Você tem ali um perfil de pessoa para você contratar super detalhado e ao mesmo tempo você tem que ser diferente daquele perfil que te passaram, né? Então, eu acho que isso é bem difícil, né? Acho que deve ser algo que gere muitas reuniões, muitas discussões e um trabalho ainda que a gente tem pela frente, né? E quando você está contratando essas pessoas, né? Quando você recruta esses funcionários, o que você acha assim, em relação à educação e à capacitação que essas pessoas possuem, né? Como você acha que a educação de base hoje impacta esses novos candidatos e os trabalhadores da sua empresa, etc. A educação de base no nosso país, infelizmente, é uma questão, né? É um problema, né? Acho que a gente pode falar assim, não vamos dourar a pílula, é um problema, né? A gente sabe que a formação a gente tem 50 milhões de jovens no país, 87% desses 50 milhões vão para ensino público. E a gente sabe que o nosso ensino público, ele acaba ficando muito aquém do necessário para que as pessoas tenham uma formação de base mais potente. Né? Então, isso realmente é uma questão, principalmente quando a gente fala de cargos de entrada, porque você acaba tendo questões ali, a formação que faltaram, que prejudicam, inclusive, a pessoa a se expressar de uma melhor forma, se colocar de uma melhor forma ali, porque não tem uma base em comunicação, e aí falando de português mesmo, ou mesmo em matemática. Então, isso é um grande desafio quando os jovens entram no mercado de trabalho, e, de novo, quando eu falo de que a gente precisa de cada vez mais pessoas e mais pessoas prontas, essas pessoas vão vir de um ensino médio público, é daí que elas virão, né? E elas virão após 2 anos de pandemia, em que as pessoas de classe menos favorecidas foram muito prejudicadas com o ensino online que não acontecia, ou com a falta de internet, tudo isso que a gente sabe muito bem. Então, a educação de base é fundamental, né, para a gente tirar esse gap e ajudar essas pessoas a chegarem já num melhor patamar nas empresas e poderem agregar outros conhecimentos técnicos. Sim, e hoje, como é que você tem percebido isso? Aí eu
pensando assim, nesses 3 últimos anos, né? Tanto pré, durante e pós-pandemia, como você tem sentido esses novos processos seletivos? Pós-pandemia, eu não sei se eu consigo já te passar né, um extrato do que a gente está vendo. A gente tem bastante dificuldade quando você entrevista pessoas muito jovens, justamente por esse ponto, né, de você ver que faltam ali conhecimentos básicos. O que a gente fez na TOTS, a gente desenvolveu um programa específico durante o ano passado para menor aprendiz, em que a gente acaba incorporando coisas que você fala, mas aí essas pessoas já não deveriam chegar na empresa sabendo isso? A gente fala, deveria, mas a gente vai reforçar aqui, né? Então, a gente desenvolveu um programa de menor aprendiz, por exemplo, para dar conta de alguns conhecimentos. A gente tem uma parceria grande com o IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, que também ajuda muito nessa formação, que forma jovens para o mercado de tecnologia, principalmente, mas que investe muito em formação de base. Então, a gente também tem essa parceria com o IOS para ajudar nessa formação. E eu acho que um papel muito importante das empresas, quando a gente fala de contratar jovens, é muito entender que a gente tem que continuar a formação dessas pessoas, né? Que elas não virão prontas, elas já não virão prontas de vida, né? É o seu primeiro emprego. Quem aqui não se lembra do seu primeiro emprego e do quão perdido você é, o quão você precisa das pessoas para entender os códigos, para entender a cultura, o quanto você precisa olhar os demais para você começar a se desenvolver. Então, eu acho que cada vez mais as empresas devem buscar esse olhar, não de querer só as pessoas que estão prontas, porque esses profissionais estão sendo completamente disputados e o preço dos profissionais está aumentando. Mas ter esse olhar mesmo, eu pego na base, é um programa de jovem aprendiz, depois de jovem aprendiz, essa pessoa entra no cargo de assistente, depois eu tenho um outro programa ali para o assistente, para ele se tornar um técnico, e a empresa ir acelerando o conhecimento e logo a carreira dessas pessoas. Não, isso é muito importante, né? Porque e eu acho que até além, né, Bel? Eu acho que a gente pensa muito nessa parte da entrada, né? Mas assim, não só o júnior, né? Mas depois do júnior, né? O quanto que a gente vai desenvolver essas pessoas, né? Para ela poder passar para um pleno, depois para um sênior, e aí entrar no momento em que ele vai sair um pouco do analista, do assistente, passar por uma etapa de coordenação, supervisão, né? O quanto que a gente pode hoje desenvolver também essas pessoas para que a gente veja aí essa pirâmide inverter, né? Que a gente tenha mais pessoas capacitadas do que pessoas ainda com alguma questão, algum gap em relação à educação de base, né? Você sente que esse problema também está nos níveis um pouco mais altos dos cargos ou apenas ali nos níveis de entrada? De educação de base? Sim. Eu acho que a educação de base, ela acaba estando mais presente nos níveis de entrada mesmo. Porque depois, normalmente, qual que é a grande questão do jovem brasileiro, né? Para eu poder me desenvolver, eu preciso trabalhar. Uma vez que eu trabalho, porque eu preciso do dinheiro para trabalhar, né? O jovem brasileiro, ele não está no ensino público porque ele não quer ir para o particular, ele está porque ele não tem condições de ter um ensino particular. Então, ele precisa desse primeiro emprego para continuar se desenvolvendo, né? Eu acho que isso é super importante. E hoje a gente vê muito, cada vez mais, as escolas que nascem, e muitas dessas escolas gratuitas, para que você continue se desenvolvendo, seja como técnico de tecnologia, que a gente vê cada vez mais escolas nesse sentido, seja de formações complementares. Então, hoje a gente tem essa, uma vez empregado, eu acho que você consegue buscar outros caminhos para se desenvolver, e quando chega num cargo de gestão, a formação de base é menos importante para você, e aí você começa a ter que desenvolver muito mais capacidades de liderança. Você começa a atuar numa outra camada ali, mas você precisa entrar. E para entrar, a empresa tem que apostar em você. Então, eu acho que essa é sempre a questão, como é que as empresas se adaptam
para olhar este jovem de forma diferente, para buscar parcerias para ajudar nessa capacitação também, né? E entender que com este apoio o retorno é certo, né? Que a pessoa vai se desenvolvendo, vai entregando mais, vai subindo na carreira, e é um grande ganha-ganha para todo mundo. Não, perfeito. Eu acho que você falou tudo. Eu acho que mais empresas apostem, mais pessoas e mais jovens, né, para que a gente tenha mais entrada e mais oportunidades, né? Com certeza, estando empregado, né, eu acho que isso dando oportunidade nessas pessoas, né, nas empresas, elas com certeza elas conseguem se desenvolver, elas conseguem, não, eu sou capaz, eu consigo, né? Você tendo apoio, né, e tendo essa motivação, né, para chegar lá também é super importante. Mas hoje, Bel, como é que você acha que o RH hoje pode transformar de fato as empresas? E aí, aqui eu quero que você tente falar amplamente, assim, tá? Não precisa só focar nesse ponto que a gente acabou, né, falando bastante sobre essa questão de contratação, mas eu quero saber de você o que o RH pode fazer para transformar as empresas. E aí eu quero que você fale tudo que traga todas essas ideias, que tenho certeza são muitas. Eu acho que o RH, assim, a palavra-chave para o RH é conexão, né? Ele acaba funcionando como esse grande conector entre todos os públicos, entre todas as partes da empresa. Então, o primeiro lugar que o RH tem que olhar é para a estratégia da empresa. Então, qual é a estratégia da empresa, o que essa empresa precisa, o que essa empresa quer, o que essa empresa tem de potência aqui para onde ela quer ir. Então, o primeiro grande papel do RH para transformar é entender a estratégia da empresa, entender a cultura e como é que essas coisas se retroalimentam. Então, a cultura ajuda a estratégia desejada da empresa ou ela atrapalha? Né? E como é que eu faço esse ajuste fino de ter a certeza que a cultura que eu estou criando, ela é a cultura que vai levar a empresa para onde ela tem que ir. Né? Então, é uma primeira conexão aí entre estratégia e cultura. A gente sabe, tem também, né? Todo mundo diz que a cultura come a estratégia no café da manhã, é uma frase também bem conhecida, mas não adianta você ter a melhor estratégia se você não olha para a tua cultura. E a tua cultura num olhar muito mais amplo, né? Mas num olhar de cultura é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Você não precisa mandar, é que as pessoas fazem sem você precisar mandar. Né? Então, quais são os símbolos, quais são os códigos, o que acontece na sua empresa? E isso que acontece, está alinhado com a sua estratégia? Está alinhado com onde você precisa estar? Esse olhar da cultura, ele é muito do RH. Né? O RH, a cultura não é do RH, a cultura é da Da empresa empresa como um todo. como um todo, e o responsável maior é o CEO. Mas quem gerencia essa cultura, quem está o tempo inteiro olhando a estratégia e fazendo esse olhar para a cultura e se perguntando, a cultura está impulsionando a estratégia? A cultura está impulsionando a estratégia? Se não, como a gente pode mudar? É o RH. Né? Então, eu acho que é um primeiro lugar de conexão. Um outro lugar super importante de conexão é justamente, né? Então, a gente falou da cultura e a gente fala dos desejos da empresa, desejos e necessidades da empresa e desejos e necessidades das pessoas. E essa conexão também é super chave. A gente ter esse olhar, ter essa escuta por que está vindo aí, por que tem na sua empresa, né? Então, a empresa, ela tem objetivos financeiros para alcançar, ela tem objetivos de sustentabilidade do negócio para alcançar, ela tem acionistas, ela tem investidores, ela tem um retorno que ela precisa dar para a sociedade, e o funcionário, ele também tem os seus objetivos, ele tem os seus desafios, ele tem a sua saúde, os seus desejos, como é que a gente casa isso para que todos atinjam o seu máximo potencial, para que as pessoas trabalhem no seu máximo potencial e a empresa atinja o seu máximo potencial. Então, também, para mim, esse é um outro lugar importantíssimo da conexão do RH. Então, se esse lugar que a empresa confia, que você entende a estratégia dela e que você está ali trabalhando para que ela chegue a esse lugar, e as pessoas confiem que você ouve o que elas estão dizendo, que você está enxergando o que elas precisam, e que você consegue fazer essa aproximação, né? Uma hora falando, a empresa parou, uma vez falando, outras vezes falando, gente, vamos.
Vai devagar, a gente precisa Né? Vamos, mover isso vamos, vamos. aqui. Então, esse balé, né, dessa conjunção, eu acho super importante, super estratégico também para a atuação do RH. É quase um trade-off, né, em alguns momentos, né? É. E, assim, já temos duas palavras, né? Transformação, conexão, estou gostando. Bel, e essa questão de cultura, né, é até uma das perguntas que eu já fiz hoje, né? Eu acho que também faz parte, acho que cultura também entra como um desafio, barreira em algumas empresas, né? Porque quando você precisa introduzir uma nova cultura, um novo processo, que nem você comentou, né, da pandemia, é difícil, né? É difícil você mudar o mindset das pessoas, é difícil você falar, olha, não, confia, vai dar certo, dessa forma a gente vai conseguir também, né? Principalmente quando a gente fala de empresas grandes, né? Porque aí você tem muita burocracia envolvida, né? Também já atuei em algumas empresas grandes e eu sei o quanto é difícil você mudar a cultura de uma empresa, né? Ou você transformar essa cultura, mesmo que você prove por A mais B que aquilo vai ser melhor, né? Tem muita gente ainda que cria essa resistência, né? Você sente isso também? Ah, sim, sim, a gente tem as ondas, né? Todo mundo adora a mudança no outro, né? Sim, Todo mundo adora exatamente. a mudança, mas poucas vezes as pessoas querem mudar, a não ser que você esteja num lugar muito ruim, né? Você não quer mudar, né? Então, assim, quem quer mudança? Todo mundo. Quem quer mudar? Não, peraí, mas para quê, né? Então, É, esse é um desafio constante, né? Constante, e da gente entender que a transformação, ela tem que passar pela mente, pelo coração e pela ação. Então, não perfeito. adianta, mas eu não, por que as pessoas não vêm ainda? Não adianta você ficar frustrado. Você tem que trabalhar os argumentos para que aqueles argumentos me convençam. Depois, você tem que trabalhar o meu sentir, né? Para que eu veja que pode ser um caminho. Aí a minha ação vai estar conectada. Né? E não adianta sair fazendo enquanto o sentir e o pensar não estiver conectado. Né? E até trazer as pessoas para esse lugar e entender que talvez algumas pessoas nunca venham. Né? E aí, quem são essas pessoas que nunca virão e o que fazer com elas? Então, É, eu acho que é muito importante a gente sempre olhar essa perspectiva tríplice, né? O pensar, o sentir e o agir. E aí exatamente. a transformação parte daí. Não adianta falar, mas eu estou vendo, mas me mostra. Não, confia em mim, não, confio, mas me mostra. Então, como é que a gente, sempre em transformação é isso, e eu acho que trabalha muito em a gente dar as razões para as pessoas acreditarem e deixar também elas colocarem os anseios e fazer essa construção conjunta. Cada vez menos a gente tem processos que eu falo por ali, todo mundo vai por ali e acabou e eu tenho a resposta, né? Porque nesse mundo tão complexo ninguém tem todas as respostas. E as melhores respostas são as construídas em conjunto. Com Então, eu acho que certeza, isso é super concordo. importante, trazer todo mundo para o desafio. O desafio não é da empresa, o desafio é nosso. A gente trabalha aqui, o desafio é nosso. Como é que a gente vai dar conta desse desafio? Tem que ser em grupo, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então, isso é perfeito. E é o outro ponto, né, do RH, né? A conexão também é desconexão, né? Quando você vê que aquela pessoa não está conectada, de você tentar reconectá-la, né? Então, isso é super importante, né? E falando hoje, né, da sua atuação na TOTUS, né? Qual você acha que é o ponto mais forte do RH da TOTUS? E aí, se você quiser mais de um ponto, não tem problema, mas Paulo, o que você acha que hoje para você é um ponto forte? Acho que um ponto muito forte, que foi quando eu cheguei, foi que me surpreendeu, a facilidade de lidar com complexidade. Né? Então, a TOTS, ela é uma empresa de TI de 39 anos. Então, você imagina quantas transformações essa empresa já passou para continuar uma empresa relevante e atual. E nesses 39 anos, ela adquiriu mais de 40 empresas. Então, a Caramba, gente bastante assim, coisa. e a gente tem um ecossistema super complexo. Temos mais de 12 segmentos de negócios em que atuamos. Nós atuamos em 3 dimensões diferentes de gestão, de tech fin, de business performance. Quando você olha tudo isso, e foi muito a minha sensação, né, quando eu cheguei, eu falei assim, gente, é impossível.
E o RH, ele conhece muito o negócio, então ele consegue navegar de uma forma muito tranquila nessa complexidade, né? Então, o RH da TOTS é um RH que consegue performar na complexidade. E eu acho que isso é muito legal, é um traço muito importante para os dias de hoje, você conseguir fazer esse movimento. E a segunda questão, que eu acho que tem muitas, né? Mas para a gente não ficar aqui 2 horas eu falando sei de que você RH. é suspeita para falar, né? Mas assim, É, mas eu acho que a cultura da TOTS ela tem 3 pilares. E um dos pilares é valorizando gente boa que é boa gente. E isso é muito verdade, e o RH é muito exemplo desse pilar. Né? Então, a gente consegue performar na complexidade, mas de uma forma muito humana, de uma forma muito olhando o outro, né? Muito preocupado com quem a gente está lidando, muito incluindo as pessoas desde o momento zero nas nossas decisões e na nossa condução, e essa preocupação muito legítima com os TOTORs, que é como a gente se chama lá. carinhosamente. E vai até ao contrário ali do que pensam, né? Ah, uma empresa de tecnologia deve ser todo mundo fechado, né? E assim, você não é a primeira pessoa que eu converso da TOTOS, assim, e realmente todas as pessoas, elas são muito pessoas, né? Eu acho que isso é sensacional. Eu, assim, particularmente, eu fiz engenharia, né? Sou engenheiro e eu já conheço a TOTOS já desde a minha época de faculdade, em que a TOTOS ia muito dar palestra, falar sobre Uhum. várias coisas da empresa e tal. Então, assim, realmente é muito impactante essa questão da complexidade, né? Porque a gente vê que é uma empresa que se reinventa o tempo todo e que realmente trabalha isso de dentro para fora, né? E isso é muito bom, né? Ver empresas que têm esse tipo de filosofia. E aí eu acho que, Bel, acho que você deve ter um case legal para compartilhar com a gente, né? E aí, de novo, pode ser da TOTUS ou pode ser de outra empresa, mas acho que seria legal você compartilhar um case com a gente também. Tá bom. Já que a gente falou tanto de educação, né, compartilhar o case do nascimento da nossa universidade, como a gente montou a nossa universidade aqui. Perfeito. A gente tinha um desafio inicial, que foi quando a gente migrou todo o modelo de desenvolvimento da TOTS para o modelo ágil, a forma de documentar os seus desenvolvimentos, ela ficou diferente. E a gente passou a não ter mais, como educação, nenhum lugar para eu ir lá puxar como é que funciona para eu poder fazer o treinamento. Então, a gente acabava disputando muito ali para eu poder colocar meus treinamentos no ar. Eu precisava de um momento de boa vontade do desenvolvedor, dele parar o que ele estava fazendo, que era super importante, para desenvolver o treinamento para mim. E com o tempo, isso acabou sendo um problema que a nossa educação irrelevante. E a gente precisava, então, sair desse lugar. E aí, o que foi o nosso desenho? Né? A gente criou um modelo de universidade, aproveitando isso que eu te falei, do quantas pessoas se conectam e quantas pessoas gostam de se ajudar. A gente criou um modelo de universidade em rede, em que os próprios softwares seriam os produtores de conteúdo. Então, a gente criou um modelo, convidou as pessoas a serem produtoras de conteúdo. Legal. Essas pessoas foram formadas para produzir conteúdo, então todo mundo aprendeu, teve curso ali de youtuber, de como é que eu faço um conteúdo para desenvolver conteúdo, e qualquer pessoa poderia se candidatar a Olha ser um só. produtor de conteúdo, só precisa me dizer o que você quer ensinar, o que você tem para ensinar. E nesse modelo, você produz o conteúdo, as pessoas assistem teu conteúdo e você participa de uma gamificação. E ao longo do tempo são premiados os melhores produtores, que eles são premiados por quantidade de conteúdo, mas por relevância de conteúdo, por qualidade de conteúdo. E quem premia são os próprios tutors, né, os próprios alunos. E aí esse modelo foi super interessante, a gente acabou lançando, por coincidência, no começo da pandemia. Então, foi muito importante, porque, de repente, todo mundo ficou remoto, e aí a primeira pergunta foi, meu Deus do céu, como é que eu vendo à distância, né, sem visitar o meu cliente?
E aí, uma pessoa do comercial que estava lá cadastrada como produtora fez o quê? Pegou a família, o filho, gravou um vídeo, vendas online. Como vender online, em cima do nosso Perfeito. produto, em cima da nossa realidade. Aí, na sequência, veio outra pessoa de implementação. Como é que eu implemento online? As melhores práticas para eu implementar online. Então, o momento de lançamento da universidade, ele também, além do educacional, né, da super importância de ter um conteúdo educacional, ele trouxe essa visão autoral e ele trouxe uma visão de navegação num momento de diferença total, né? No momento que eu estou vivendo uma situação que a gente não sabia quanto tempo ia durar, mas totalmente saindo da minha zona de conforto. Então, foi super feliz, a gente produz cerca de 5.000 conteúdos Caramba. por ano, teve toda essa visão das pessoas aderirem muito a esse conteúdo, até por conta da gamificação. Então, ela consegue trazer essa visão autoral, você ensina, e quem ensina aprende, né, também. Então, você ensina, você é reconhecido. Então, você também é reconhecido por toda a organização, não só no que você ganha na gamificação, mas você ganha espaço, a gente tem todo um modelo de comunicação, a gente está sempre colocando em primeiro plano os nossos produtores de conteúdo, os nossos melhores produtores, e as pessoas se sentiram apoiadas nesse momento. O que eu não sei? Mas eu sei que você sabe, Felipe. Ai, Felipe, queria tanto, tu precisa tanto, grava um vídeo lá para a universidade, grava um curso para a universidade, e ela acabou tendo esse momento muito vivo, se retroalimentando e sendo um projeto muito feliz. Ela fez companhia para todo mundo nesses anos de pandemia, e todo mundo sentiu, eu continuo aprendendo, eu continuo me desenvolvendo, ainda bem que a universidade está aqui para isso. E a pandemia, né, gerou muitos criadores de conteúdo, né, então acho que foi perfeito para essa universidade, né. E é Foi. legal que muita gente, às vezes, descobre até um talento, né, de ensinar. Tem coisa que: "Pô, eu não sabia que você sabia isso", né. "Pô, legal". Então, aí, vira quase que um grupo mesmo de pessoas de afinidades, etcétera, né. E eu acho que a troca nesse momento é muito linda, né. Então, de novo aqui falando sobre aprendizado, sobre aprender, reaprender, desaprender, né, então acho que isso é muito vivo mesmo, né, e que legal que vocês fizeram parte disso tudo, né. Bem, Bel, acho que a gente está aqui falando, está muito gostoso, assim, eu estou aprendendo demais com você. Então, assim, para a gente encerrar com chave de ouro, você é uma pessoa, assim, estou admirado, super inteligente, fala super bem, assim, estou gostando bastante desse momento. Obrigada. Não estou puxando sardinha aqui não, tá? Estou falando de coração. Então eu queria que você deixasse aqui para a gente, né, você já com uma carreira bem construída, né, deixa para a gente algumas dicas, né, o que você poderia deixar para líderes dessa área, né, tanto líderes, né, profissionais que já estão no mesmo nível que você, mas eu também queria que você falasse um pouco de dicas para pessoas que também estão entrando nessa área. Acho que é legal você trazer esses 2 pilares. Tá bom. Primeiro, venham para o RH é uma área maravilhosa. É muito gostoso de trabalhar aqui. Eu acho que alguns pontos, né, para o profissional de RH. Cada vez menos isso existe, mas ainda existia, quando eu entrei na área, um olhar de que eu entendo de pessoas, eu não entendo de negócio. Então, um X para você, esqueça. Se você vai trabalhar numa empresa, você entende de negócio, e quanto mais você entender de negócio, melhor são suas soluções de pessoas. Então, na linha do sempre se desenvolver, tem que entender de números, sim, tem que entender um pouco de finanças, a gente precisa entender um pouco de tudo, para a gente poder apoiar o gestor, o líder de um outro lugar. Então, a sua Para a conexão especialidade existir, máxima... né? Oi? Para a conexão existir, né, Para a Bel? conexão existir, exatamente. Então, primeira coisa é entendermos de pessoas e de negócios, né? E a gente faz essa conexão entre essas duas partes, que eu acho que é uma coisa super importante. Depois está aberto para transformação. A gente não adianta a gente querer se apegar
Tem uma coisa que, para quem trabalha em RH sabe disso e se frustra muito, que a gente tem muitas amarras, né? A gente tem a legislação que segura a gente, um monte de coisa legal que a gente queria fazer, mas a gente sabe como é que né, um movimento trabalhista no Brasil, então você quer fazer uma coisa super legal, é o que o funcionário quer também, mas aí a gente não consegue, a legislação não apoia, então a criatividade precisa acontecer e a gente nunca pode se conformar com o primeiro não dá. Sempre foi assim, aqui é sempre assim, não dá, e como é que a gente muda o que sempre foi assim, como é que a gente ajuda, e aí empresas maiores têm a figura das relações institucionais, que acabam tentando mudar, inclusive, né, influenciar políticas diferentes para que a gente possa evoluir, mas ter essa criatividade sempre aflorada. Então, eu acho que é entender de negócio, eu acho que é ser criativo e não parar nunca no primeiro não. Entender de pessoas, eu não preciso nem dizer, né, que a RH só consegue trabalhar a partir do momento que ele ganha a confiança das pessoas que trabalham com ele. Porque senão acaba sendo uma área burocrática e uma área inimiga. A gente precisa falar muita coisa difícil para as pessoas. Então, para falar as coisas difíceis para as pessoas, a gente precisa estar nesse lugar de confiança também, que é muito importante. E eu acho que o último ponto, e talvez seja o mais importante, a gente precisa se cuidar, como RH. É muito comum, não tem aquela quando a gente entra no avião, que em caso de pessoa da cabine, você põe a máscara em você. Exato. A gente nunca põe a máscara na gente, a gente sai colocando máscara na empresa inteira e muitas vezes não olha como é que a gente está, né? Então, acho que a pandemia é um extremo que ela acaba colocando muito isso, mas para a gente poder cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar da gente, né? Então, acho que olhar sempre para a gente, como é que está a nossa saúde mental, como é que está a nossa capacidade de contribuir, de se desenvolver, como é que a gente pede ajuda. Isso é super importante. Como é que a gente continua? A gente faz a universidade para todo mundo, a gente treina todo mundo. Como é que a gente está se treinando para a gente se fortalecer também nessa empreitada? Então, nesse momento de transformação tão grande, em que a nossa área acaba sendo demandada para puxar essa transformação, porque a transformação de tecnologia, ela é muito simples, né? Ela vai acontecer, ela está aí, a tecnologia sempre vai estar lá na frente. A transformação das pessoas é o que a gente precisa investir, né? Então, como é que a gente também se fortalece, sabendo que nossa área é uma das áreas que vai mais se transformar, como é que a gente se investe e cuida da gente para estar nesse lugar cada vez mais protagonista, que o RH cada vez mais, antes o RH tinha que brigar por ter uma cadeira ali do lado do primeiro nível, né? Depois ele tinha que brigar para ficar falando que ele era estratégico, por favor, eu sou estratégico. E hoje a gente está num lugar que a organização precisa que a gente ajude a organização a encontrar respostas. Então, a gente tem que estar muito preparado para estar nesse lugar e preparado em todos os sentidos, em conhecimento, mas também em... Falou, porque realmente foi fantástico, e assim, compartilho tudo que você falou, acho que foi perfeito mesmo, e agradeço muito por essa dica. Eu acho que todo mundo que está escutando agora vai largar tudo que está fazendo, vai largar medicina, vai largar enfermagem para fazer recursos humanos e... Certeza, eu vou jogar meus planos fora. Ai, gente, eu vou ter que largar isso tudo e vou fazer um curso. Brincadeiras à parte, Bel, mas acho que realmente é muito bom ouvir essas palavras de você, porque é algo que deveria ser básico, né? RH, a gente está cuidando de pessoas, então a gente tem que pensar, e é o que você falou, você é uma pessoa também. Então, você está cuidando de pessoas, você tem que cuidar de você, né? Não tem como você doar energia para o outro se você não tem mais, né? Então, eu acho que é perfeito. Então, acho que a gente finalizou aqui, então, o nosso podcast da melhor forma possível. Eu quero, mais uma vez, agradecer, agregou muito o seu conhecimento. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada. Então é isso, gente. Finalizando aqui mais um podcast da RH Transforma.